Bom dia! A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, seja sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Glórias a Deus, segunda-feira, estamos dando início aí a mais uma jornada, mais uma semana e glórias a Deus que nós estamos vivos. Hoje podemos respirar o fôlego de vida que o Senhor nos concede. Ah, como é bom estar na presença de Deus, como é bom acordar todas as manhãs e ver a grandeza de Deus se renovando nas nossas vidas. O fato de estarmos vivos é um sinal da grandeza de Deus sobre a nossa vida. Agradeça a Deus aí do outro lado. Eu agradeço aqui a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor que nos permite mais um dia estarmos vivos e de pé. Glórias a Deus. Quem vos cumprimenta aqui é a pastora Adriana Matias. Eu venho hoje orar pela sua vida, orar, interceder para que o seu dia seja uma bênção no nome de Jesus. E eu quero aqui trazer uma palavra antes de fazer essa oração que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46. Diz assim, ó: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu acho essa palavra muito linda. Acho essa palavra muito linda, como de muitas palavras do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vai falar a respeito desse homem que era um cego. E a Bíblia vai dizer que quando ele ouve falar de Jesus, ele coloca um propósito no coração. Ele declara ali: olha, enquanto o Senhor Jesus não me ouvir, eu não paro de clamar. Olha a insistência deste homem. E enquanto Jesus não me ouvir, eu não vou parar de clamar. E olha que nós vamos ver essa palavra que esse homem lutou contra grandes adversidades. Ali pessoas repreendiam para que ele parasse de clamar. Pessoas diziam: fica quieto, para de gritar, para de clamar. Mas aquele homem, ele estava com um foco e um objetivo tão grande de que Jesus ia escutá-lo, que ele continua clamando. Pastor Adriana, o que Deus quer falar comigo nesta manhã de segunda-feira aí? O que Deus quer falar comigo? Sabe o que o Senhor quer falar com você? Que você não pode desistir das coisas fáceis. Você não pode desistir. Tem pessoas que a primeira adversidade que vem, a pessoa ela já quer desistir. O Senhor está dizendo: não desista, porque aquele homem, ele encontrou barreiras. Pessoas mandavam ele parar de clamar, mas ele não estava nem aí, ele não estava se importando. A Bíblia fala que quanto mais eles repreendiam, mais ele continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que acontece? Pela persistência dele, chegou um momento que Jesus ouviu e mandou que chamassem aquele homem. De tanto ele persistir, está entendendo que Deus, ele se agrada quando a pessoa ela persiste em algo? Você não pode desistir na primeira dificuldade que se levanta. Você não pode desistir no meio do caminho. Deus está falando contigo nesta segunda-feira. Você não pode esmorecer agora, continue. O Senhor está falando para você, não é hora de você parar, é hora de você continuar persistindo. Sabe por quê? Jesus ouviu aquele homem, parou, ouviu aquele homem, e a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, ele disse assim, olha, Jesus parando disse que chamasse o cego e chamaram e disseram para ele: tem de bom ânimo. O Senhor está falando para você nessa manhã de segunda: tem bom ânimo, não desista não. Não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos. Não desista de procurar esse emprego, que talvez tem pessoas que estão batendo em portas e as portas não abrem, e essa pessoa já está desistindo. Não desista do teu sonho. Tem pessoas que têm um sonho, talvez, de cursar uma faculdade. Tem pessoas que têm um sonho aí a realizar, um sonho profissional. E aí, nas dificuldades que tem vindo, você está pensando em parar, o Senhor está dizendo não.
você tem que ser permanente, você tem que ser persistente. Para alcançar as coisas de Deus, nós temos que ser persistente. Então, persista. Faça como este homem, porque foi quando ele continuou clamando que a Bíblia diz que Jesus mandou chamar ele. E quando Jesus mandou chamar ele, disseram: olha, tem bom ânimo, porque o mestre te chama. E sabe o que ele fez? Ele lançou aquela capa de si, a capa que ele estava usando, que era uma identificação de que ele era cego. Hoje em dia nós costumamos ver as pessoas com aquela varinha, né? Mas naquela época era a capa que eles usavam. Ele joga aquela capa, que nem agora, eu vou me lançar na presença de Deus, porque eu sei que Deus vai mudar a minha vida, tá entendendo? Aquele homem lança aquela capa e a Bíblia diz que o Senhor pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu tenha vista. Ele foi objetivo naquilo que ele queria. Ele não ficou oscilando: ai Deus, eu quero isso, mas eu também quero isso, e eu também quero aquilo outro. Não, ele foi permanente. Ele foi do Senhor, eu quero ter vista. Ele foi objetivo. E naquele momento em que ele disse, Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. E logo, sabe o que aconteceu? Os olhos daquele homem se abriu. Ele viu a Jesus. Ele viu a todos ali e ele começou a seguir a Jesus depois daquele grande milagre. E é isso que eu quero dizer a você: não perca a tua fé, a tua esperança, não desista, não esmoreça, continue. Essa palavra é um grande exemplo para nós das pessoas que elas insistem, que elas perseveram, elas vão conquistar a vitória no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui hoje, Pai, no nome de Jesus, na tua presença. Senhor, nesta segunda-feira, Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor, meu Deus, dê força a essa pessoa para ela permanecer, para ela persistir, porque eu sei, Pai, que tem horas que dá vontade de largar tudo, tem horas, Pai, que dá vontade de parar com tudo, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor dê graça, que o Senhor dê força a essa pessoa, Pai, no nome de Jesus, para essa pessoa não desistir. E o Senhor fala para você nessa manhã: falta somente um pouquinho, decanda lamandai, deco manaravasu deco. O Senhor está dizendo: falta somente um pouquinho. É por isso que a guerra está se levantando. É por isso que o adversário está lutando para você parar e desistir, porque falta somente um pouquinho de tempo. E o Senhor está dizendo: continue perseverando, continue insistindo, porque o Senhor, neste momento, Ele diz a você, Ele diz que nesse momento a porta vai abrir. Oh, alabaço deco manai. Ele diz que a porta vai abrir. Continue batendo, continue insistindo, porque o milagre está chegando, diz o Senhor. Aleluia, Pai, eu creio, Senhor, e eu oro com fé sobre a vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo esta oração, Pai. E eu creio que o Senhor, meu Deus, vai parar como o Senhor parou e chamou ali aquele cego e disse: o que queres que eu te faça? E eu creio, Pai, que o Senhor irá atender, meu Deus, a vida de cada pessoa, o clamor de cada pessoa, porque aquele homem clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tem pessoas, Pai, que estão clamando nesse momento da mesma forma, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eu creio, Pai, que se essa pessoa continuar firme, insistindo e perseverando, o Senhor, meu Deus, vai parar e vai atender o clamor e a petição de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Diga amém aí do outro lado. Toma posse no nome de Jesus da palavra do Senhor. Continua firme, não para, não retroceda, não desanime, porque a tua vitória está chegando no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Uma segunda-feira, uma semana abençoada para você e para sua família. No nome de Jesus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu pedido de oração nos comentários e acionar o sininho das notificações para você ser avisado todas as vezes que chegar uma oração, uma palavra. No nome de Jesus, um forte abraço da pastora Adriana Matias, e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos de volta com a oração e a palavra do dia, no nome de Jesus.